Boa noite. Que a paz do Cristo Jesus esteja com todos nós em mais uma noite de reunião pública, mais uma noite em que nos encontramos aqui na casa de Moacir para o nosso estudo, para a nossa reflexão sobre o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Hoje temos a grata satisfação de contar com a participação da nossa querida irmã Marlene Andrade, trazendo para nós da série Joana de Ângeles, do livro Amor, Imbatível Amor, Nostalgia e Depressão. Vamos agora fazer a nossa prece para o início da nossa atividade. Elevemos o nosso pensamento ao alto. Vamos nos harmonizar. Querido Mestre Jesus, querido irmão e mentor Moacir, agradecidos estamos por mais uma vez abrires as portas de tua casa para nós, para mais uma noite, virmos aqui aprender um pouco da doutrina dos Espíritos, do Evangelho do Cristo Jesus, que tanto tem nos auxiliado nessa nossa jornada. Que a nossa irmã, que fará uso da palavra, possa ter o auxílio da espiritualidade maior para alcançar os corações necessitados na noite de hoje. Que Deus nos abençoe, que o Mestre Jesus ilumine os nossos caminhos hoje e sempre. Que assim seja. E agora passo a palavra à minha querida irmã Marlene. Pode ficar à vontade, querida. Boa noite a todos. Estamos felizes na Escola de Jesus, do livro, Amor, Imbatível Amor, de Joana de Ângeles. Não sei se todos conhecem esse espírito, a mentora de Divaldo Pereira Franco. Tem as obras, é uma coleção de livros que ela fala muito de comportamento humano. Então hoje nós vamos falar do capítulo 4 e 5. No capítulo 5 tem dois itens que fala de nostalgia e depressão. Aí nós vamos falar de depressão porque está ocorrendo muito na sociedade. O mês passado, muita chuva, então teve umas 3 pessoas, e nós falamos de objetivo de vida, porque sem objetivo de vida, em geral, a gente cai no vazio existencial, podemos cair numa depressão. Se der tempo, a gente vai falar de alguns objetivos de vida. Mas o tema de hoje é nostalgia. Podia também falar de melancolia, que tem no Evangelho. Então, melancolia e nostalgia são sinônimos. Então, o que seria a nostalgia? Alguém já sabe o que é essa palavra, ou já sentiu o que é isso? Nostalgia, melancolia. É mais ou menos, a gente vai entender que é uma saudade, que a nossa alma é tomada por uma saudade que nós não sabemos de quê. Eu já senti isso. É uma saudade doce. E você fica perguntando, que sensação é essa? É uma tristeza leve, falta de algo, e que a gente às vezes, ou a maioria das vezes, a gente não sabe dizer o que é. Não, em geral, essa nostalgia, essa saudade, em geral, não cai em depressão, só se a pessoa cultivar. Mas vamos ver como é que chega a nostalgia em nós. O que é que Joana de Ângeles coloca? O que é nostalgia ou melancolia que tem no Evangelho? Reflete evocações do inconsciente, que parece haver sido ricas de momentos felizes, que não mais se experimentam. Saudades, relembranças, acesso, pode ser de existências passadas ou de ocorrências atual. Ou seja, vamos dizer que nós, na vida passada, tivemos uma família muito feliz, um casamento de um companheiro ou uma companheira de muita felicidade,
uma família muito grande, muito bonita, muito amorosa, porque sabemos que na Terra nós temos muita união, muitas uniões de provas e expiações, quer dizer, uniões com adversidades difíceis, mas Deus, na sua misericórdia, intercala essas nossas uniões em uniões saudáveis, em uniões reparadoras. Se uma existência nós tivemos casamentos difíceis, relacionamentos difíceis, em outra, para que a gente descanse um pouco a alma, vamos ter relacionamentos favoráveis, amorosos, afetuosos, para que a nossa alma se recomponha, porque na nossa trajetória de provas e expiações na Terra, em geral, nós temos relações difíceis para acordar nossa consciência, nossa alma. Então a gente precisa de adversidade, né? Precisamos da noite e do dia, da tristeza, da alegria, do calor, do frio. Tudo isso faz parte para acordar nossa consciência do mal, do bem. Então, intercaladamente, nós temos relacionamentos muito favoráveis, de afinidade, de bem-estar. Então, o que é que está dizendo aqui, Joana? Que a nostalgia ou a melancolia reflete evocações. O que é evocar? Evocar é a gente chamar do inconsciente. A gente não lembra, mas a gente dormiu e lembramos fortemente, ou nos encontramos de um ex-marido, uma ex-mulher, de filhos, nos relacionamos à noite e tivemos aquele momento feliz, relembrando todo aquele passado. Então, quando a gente acorda, a gente não lembra daquilo que aconteceu à noite, mas a nossa alma está saudosa, a nossa alma está melancólica, nostálgica, com aquelas sensações de bem-estar, mas de uma saudade, de uma lembrança, de uma leve tristeza. Então isso chama-se nostalgia ou melancolia, porque evocar é a gente chamar do inconsciente, ou por exemplo, evocar um espírito. Como a gente evoca um espírito? Nas mesas mediúnicas se chama, não é? As entidades sofredoras, a gente se prepara e o mundo espiritual traz. Na prece, na preparação, a gente está pedindo evocações desses espíritos doentes para desenvolvimento mediúnico. Mas também tem pessoas que evocam o anjo da guarda, evocam o protetor, é chamar o espírito para ele comparecer. E invocar é a gente fazer uma prece, a gente faz uma prece para Maria Santíssima pedindo ajuda, ou agradecendo alguma coisa. A gente faz uma prece para Jesus, para Deus, para a Senhora do Carmo. Quem for que você fez uma prece, você está invocando, mandando a prece para pedir um benefício ou agradecer. E evocar é a gente chamar. Então aqui ela diz, reflete evocações do inconsciente, ou seja, evocamos na noite, vivemos com aquelas criaturas, relembrando aqueles encontros, aquela felicidade toda, e quando a gente amanhece durante o dia, nós vamos sentir esse saudosismo, essa leve tristeza, aquela coisa doce, mas triste, daqueles momentos que não existem mais, mas que nós vivemos, está escrito em nossa alma, não se apaga. Então ela diz aqui, que parecem haver sido ricos em momentos felizes, que não mais se experimenta. Nesse momento nós não temos. Pode ser de existências passadas ou ocorrências atual. Por exemplo, a gente pode ter uma família maravilhosa, um relacionamento maravilhoso, e aquele marido desencarnar, morrer, ou aquela mulher morrer, e fica aquela saudade. Então, vez ou outra, ou aquele filho querido que partiu, vez ou outra em nós vem essa nostalgia, essa tristeza leve, quando a gente é preparado. Porque tem pessoas que têm tristeza com desespero, né? Aí não é bom. Mas é uma tristeza doce e leve, de coisas boas que nós vivemos e agora a gente não tem. Entenderam todo mundo? Agora vamos ver o que é depressão. A gente já falou aqui várias vezes em depressão, mas vamos ver o que é depressão. Alguém gostaria de dizer o que é depressão, com as suas palavras?
Depressão é o contrário de euforia, né? Carnaval a gente só viu euforia. Nem a depressão é bom, que é a fabricação de tristeza constante, nem a euforia é bom, que é o excesso de alegria, aquela alegria por bebedeira, aquela alegria por algazarra. A alegria por brincar e dançar não tem nada demais, mas por algazarra, por bebedeira, por excessos, né, de nudismo, excessos de toda a ordem que as pessoas criam. Então isso aí é euforia. Os dois estágios são patológicos. Tanto a euforia, que é o contrário da depressão, são os estágios patológicos, ou seja, doença mental que precisa de médico, de psiquiatra, de psicólogo, de centro espírita, de igreja de crente, igreja católica, precisa de tudo. São duas doenças emocionais. E a pandemia trouxe muito isso, né? Muito medo, que o medo leva à depressão. Então vamos ver o que é que Joana diz. O que seja depressão, segundo o dicionário Aurélio, disse assim: é um estado mental caracterizado por tristeza, desespero, desestímulo quanto a qualquer atividade, vontade fraca, debilitada, doença emocional patológica, produção de tristeza e de amargura. E Joana também vai completar aqui as causas da depressão. Então a depressão começa às vezes com tristeza, nostalgia, perca de algo, desestímulo, né, por motivos, N motivos, e aquilo é sutil. A pessoa às vezes quer ficar mais na cama, às vezes a pessoa não quer tomar banho, às vezes a pessoa não quer comer, não quer visitar ninguém, não quer receber visita, fica meio isolado. E tem gente que chega até o suicídio, porque a depressão forte já é um suicídio emocional. A pessoa só não teve coragem de se matar. E chega até o suicídio quando não se cuida. E nós que estamos na casa espírita, na escola de Jesus, devemos estar atentos, porque tem pessoas que não se abrem, não falam, não gritam sua dor, não procura tratamento, e quando a gente vê, se joga do prédio, não é assim? Toma veneno. Na casa espírita recebemos muitas criaturas suicidas. A semana passada eu falei com uma criatura, ela arrependida demais, porque ela tomou veneno e estava chorando muito, arrependida, porque queria ver os filhos e queria ver os pais. E não tinha condição emocional de vir visitar os filhos nem os pais. Desequilibrada, em desespero, porque pensava que a vida ia se acabar. E a vida continua e a pessoa em estado de aflição. Então, que quando a gente tiver uma dor na alma, uma dor no coração, uma dor de sentimento, uma tragédia, um desespero, uma morte, o que for, a pessoa deve procurar uma casa religiosa mais perto da sua casa, se não tiver um centro espírita, lógico, porque no centro espírita tem a desobsessão, tem os passes que melhora muito, a água fluidificada. Então, de imediatamente falar com um padre, um pastor, um espírita, vir a uma casa religiosa, tomar um banho de mar, não se isolar jamais, procurar médico, psicólogo, a gente vai ver. Então, quais as causas? Todo mundo entendeu o que é depressão? É a produção de tristeza, o tempo todo produzindo tristeza. Nós temos uma glândula, eu não lembro se é a pineal, no cérebro, que produz as sensações. Se meu espírito agora tiver raiva, eu vou produzir raiva e vai cair na minha corrente sanguínea uma energia de raiva. Eu vou ficar vermelha, meu olho vai aumentar, meu nariz vai aumentar, não é? Se tiver uma arma capaz de eu querer matar alguém, da raiva, do ódio. Também, se eu tiver alegria, fabricar alegria, eu vou sentir um bem-estar. Se for raiva e ódio, eu vou sentir mal-estar, dor de cabeça, vontade de vomitar, vontade de matar alguém. E se eu produzir alegria, felicidade, uma oração, falando com Deus, tomando um passe, eu vou sentir bem-estar, eu vou colocar na minha corrente sanguínea também, fabricar bem-estar. E a depressão é uma fabricação aqui na cabeça, no cérebro, de tristeza, que cai na nossa corrente sanguínea.
A pessoa tem desânimo, já anda quase morrendo, entendeu? Não gosta nem de ver o sol. Causas da depressão. O espírito fica abatido, que é abatido, triste, produzindo tristeza. A mente reflete sentimento do espírito. Então o espírito está triste, a mente produz tristeza. Inúmeras causas geram depressão. Aí pode a melancolia ou a nostalgia, se a pessoa alimentar a melancolia, a nostalgia, alimentando isso o tempo todo, não é? A pessoa pode cair em depressão. Tem pessoas que enterram um ente querido, talvez aqui mais ninguém, porque a gente já somos espírita. Mas aí tira a foto daquela pessoa que morreu, que desencarnou, faz uma foto bem grande, bota na parede, faz um altar, bota flor e bota vela e fica todo dia orando ali, todo dia chamando a pessoa, evocando a pessoa. E às vezes aquela pessoa mantinha a família, às vezes, e a pessoa fica, meu Deus, se fulano estivesse aqui não estava faltando gás, se fulano estivesse aqui não estava faltando a feira, se fulano, aí se lamentando, chorando, e aquilo ali é uma evocação, aquilo ali vai produzir tristeza, porque o espírito precisa seguir, se conduzir, ser recebido do mundo espiritual e se cuidar. Não vai mais resolver os problemas da terra, né? Se deixar uma herança, se deixar uma poupança, aí os beneficiários vão dividir, repartir, usufruir. Mas fora isso, o espírito não tem mais como voltar para resolver nada. Mesmo que nos chame para resolver nada, nós não podemos ficar alimentando aquele que partiu, porque ele vai se perturbar, né? Nós devemos o quê? Na hora do aniversário, na hora da alegria, na hora da prece, é que lembra daquele que partiu, mas não entrar em desespero e cultuar a morte. Bem, aí vem as causas da depressão. A obsessão também é causa de depressão, porque o deprimido, ele quando começa a produzir tristeza, ele vai atrair o quê? Espíritos tristes. Se eu falar muito em doença, só falo em doença, eu só vou me sentir doente. Eu já tenho a doença. E começar a falar muito em doença, vai aumentar a doença, eu vou atrair espírito de doença para junto de mim. Tem 3, 4 espíritos junto de mim, tudo de doente. Porque eu só falo em doença, não é? Se eu falo só em coisas negativas, em coisas que são tristes, só fico olhando o jornal da bandeira 2, bandeira 3, eu vou ficando impregnado daquilo ali. Daqui a pouco eu perco até a fé. Não é assim? Cada coisa que existe na Terra tem uma razão de ser. No livro dos Espíritos tem a lei de destruição, que é a lei de transformação. Então tudo tem uma razão de ser. Então nós não devemos produzir nem alimentar tristeza. Então a obsessão, o que é que vai acontecer? Eu estou triste, produzindo tristeza, eu vou atrair para junto de mim espírito alegre? Não. Eu não vou conseguir nem meu anjo da guarda, que está ali querendo me ajudar, meus protetores querem me ajudar, eu não vou conseguir nem sentir a presença deles. Eles estão querendo ajudar, mas meu campo vibratório só tem 3, 4, 5 espíritos tudo de depressão. Tem uns que estão até dizendo na minha cabeça, porque não morre, para acabar logo com esse sofrimento. Já ouviram isso alguém dizer? Porque eu nessa vida já ouvi 2 vezes, mandando eu tirar minha vida, eu, Marlene. Então, quando a gente produz tristeza, ou alguém da família, é um perigo, a gente tem que estar observando para ajudar. Aí a obsessão, aqueles espíritos que não gostam de nós, ou que são infelizes, vai induzir aquele que está com depressão em tirar a vida. E aqui na casa espírita, quando vão doutrinar os espíritos, eu já ouvi, tem espírito que chega dizendo, eu estou perto dela, estou perto dele, até ele tirar a vida dele, ela tirar a vida dela. Estou acompanhando ele até eu vou conseguir que ele vai tirar a vida dele, vai tirar a vida dela. Então, veja como é perigoso produzir tristeza. A vida a gente vai ver lá na frente, tem tristeza e tem alegria, tem tristeza e tem alegria, é normal. Estou na faixa da tristeza, mas eu vou lutar para sair.
Então morreu alguém, estou triste, isso é normal, chorar, ficar triste é normal. Mas não manter a tristeza o tempo todo. É normal oscilar, tristeza, alegria, decepção, depois realização, isso é normal. Agora manter, acalentar, guardar, produzir o tempo todo, aí é patológico, entenderam, né? Então a obsessão é outra causa da depressão. O vazio existencial, falamos do mês passado aqui, a gente vai repetir hoje um pedacinho. O vazio existencial, tem gente que diz, eu não sei para que vivo, eu não presto para nada, sou feia, não arrumo namorado, não arrumo casamento, não arrumo emprego, não sirvo para nada, não sei para que eu estou vivendo. Então uma pessoa dessa está no vazio existencial, né? Não sabe por que está na terra, não sabe o que é que quer, para onde vai. É complicado, né? Assim, que fica como Maria vai com as outras, quem chamar vai, vamos beber vai, vamos paquerar vai, vamos arrumar um bocado de namorado vai, vamos trair vai, vamos para o evangelho vai, não sabe o que quer. Então também é muito perigoso. O vazio existencial, né? A pessoa não sabe por que existe, para que existe, o que é que quer da vida, também não sabe. Saudades de vidas passadas, que a gente já falou. Insegurança muitas vezes vem do período infantil. Então às vezes a criança ela é abandonada, às vezes na barriga a mãe já não quer. A gente já ouviu, eu já ouvi pessoas dizendo, eu não queria esse filho, não queria essa filha, né? Que está lá grávida. E às vezes nasce e coloca até no barril do lixo. Em vez de chamar uma pessoa e dar o filho, uma pessoa que possa criar, pelo menos, ainda bem que não fez o aborto, mas doar o filho, aí bota no lixo. Vocês já viram isso na televisão ou não? Bota no barril de lixo. Faz 2 semanas que eu vi. Botar no barril de lixo, uma menina de menor. Então veja, aquela criança abandonada, ela sente tristeza, né? Se vai para um orfanato, o orfanato pode dar comida, dar tudo, mas às vezes não tem o afeto suficiente, não tem um lar. Então geralmente não é igual a você ter um lar e ser amada. Seu lar pode ser bem pobrezinho, sua mãe ser limpinha, seu pai limpinho, organizado. Se tiver amor, tem tudo. Quem tem amor tem tudo. Mas se não tiver amor, pode ter carro do ano, pode ter 2 geladeiras cheias de comida, pode ter tudo, mas se não tiver amor no lar, não há nada. Se não tiver Deus e amor no lar, não tem nada. Pode ter tudo de material. Então a insegurança, às vezes a criança é abandonada. Eu tenho 2 cunhados, eu acho que eu falei aqui já, eles foram abandonados. Um, ele tinha madrasta, mas apanhava muito. Então ele foi para a rua, desapareceu, porque ele apanhava muito, com 7 anos, 8 anos. Ele foi morar numa padaria, virou padeiro e depois se deu bem na vida. E não se corrompeu. A alma dele tinha estrutura, porque geralmente é uma pessoa abandonada, que sai na rua com 9, 10 anos, geralmente vira marginal. Mas a alma dele tinha estrutura espiritual, ele não se corrompeu. Ele foi buscar trabalho, casou, sobreviveu, teve 3 filhos, vive todo organizado. Tem seu carro, tem sua casa, sua família. O outro cunhado também. Cedo foi carregar frete na feira, com 9 anos, 10 anos, 8 anos. Também não tinha mãe, também ficou, tornou-se um homem de bem. Também tem seu carro, tem sua casa, tem tudo. Porque tinha estrutura espiritual. Quando a pessoa não tem madureza espiritual, vai virar marginal. Concordam comigo? A pessoa não teve pai, não teve mãe, não sabe o que é Deus, não sabe o que é Jesus. Pelo mundo, abandonado, dormindo nas calçadas. Não tem força para o trabalho, não procurou trabalhar, não teve a ideia, né, a direção. Então, em geral, vira marginal. Tem gente com tudo vira marginal. Aí a insegurança também pode levar as pessoas para a depressão, né? Porque a pessoa que não foi amada, geralmente ela fica na alma dela com muitas inseguranças. Culpa, né? A pessoa que carrega culpa, essa culpa pode ser imaginária e pode ser real, né? A culpa pode ser, a pessoa fez um aborto. Aí eu conheço uma pessoa conhecida minha, que ela disse a mim que fez um aborto.
Então ela tem muita culpa, se arrependeu muito. Ela disse: Marlene, eu fiz o aborto porque meu namorado era irresponsável, morava com o pai dele também um homem irresponsável, eu não tive coragem de segurar a barriga. Mas aí, cada um é cada um, a gente não pode julgar ninguém. Porque às vezes a pessoa tem 10 filhos, às vezes tem um salário mínimo e Deus vai e tira aquele marido, desencarna ele e a pessoa dá conta de 10 filhos, não é? Então, quando a gente pensa nisso, a gente pode saber que se for mãe solteira também vai criar. Mas às vezes pelo próprio conceito da família, preconceito, conceito, a pessoa às vezes não enfrenta. E aí depois tem culpa, né? Fica triste. E se não se cuidar, leva a depressão. Aí o que é que o Evangelho manda? Vá para o orfanato, visitar crianças e adote 2, 3 crianças no orfanato para você dar afeto, para você ajudar, né? Levar uma roupinha, porque aí vai cobrindo aquele delito, aquele pecado que fez do aborto. Então, a depressão, a gente já falou que leva para o suicídio também, não é? A gente vê muitas pessoas que se suicidam quando está no auge da depressão, e a gente que está aqui na Escola de Jesus temos que observar quando o parente da gente está muito calado, não é? Eu vi um relato de uma pessoa que estava com outra criatura na sala, e a pessoa caminhou, chegou lá na varanda, se jogou, não falou nada, mas a pessoa vivia calada, né? Vivia calada, não falava, não se abria. Aí, com tanta gente dentro de casa, ninguém deu para segurar nem as pernas da pessoa. Quer dizer, às vezes a pessoa guarda sentimentos negativos, dores na alma e não se abre. Isso não é bom. É bom se abrir e falar para pessoas que você confia. Aqui tem apoio fraterno, né? Fala para o apoio fraterno, falar com quem você confia e desabafar, porque a vida continua. A gente errou, mas amanhã a gente acerta, né? Tem o perdão de Deus e a gente podemos procurar fazer o bem. Outra coisa que leva à depressão, a perca de bens. Dá uma enchente, que é coisa da natureza, e a pessoa perde a casa, perde o carro, perde tudo, e às vezes entra em depressão, não é? A gente não vê a pessoa desesperada entrar em depressão, que isso não leve a gente, levar a gente ao suicídio, né? Que a gente fica no abrigo e vai recomeçar e vai pedir ajuda, mas a gente tem que ter cuidado. Perder bens, perder um bem é perder a saúde, é perder um ente querido. A gente não perde para Deus, mas Deus chama nosso filho, nossa filha, nosso marido, nossa mulher, e nossa mãe, nosso pai, e nós vamos chorar, vai enterrar, mas a gente não pode entrar em depressão e nem em desespero. Poder pode, não deve. Então a perca de bens materiais e de bem, que é a saúde. Eu conheço um senhor que ele disse a mim: Marlene, ele era psicólogo. Não é, né? Que ele morreu, quando a pessoa morre, não deixa de ser psicólogo. Continua vivendo, mas ele disse: se eu tiver um câncer, eu tiro a minha vida, eu não aceito não. E teve uma época que eu conversava com ele e eu vi ele com uma bola aqui no pescoço, e depois ele desapareceu, eu não vi mais. Eu não sei se era câncer e ele virou a vida, mas ele disse a mim que não aceitava, ele suicidava. Mas o câncer, quando aparece em nós, temos que orar muito, porque é uma expiação, é uma limpeza. Nem todos que têm câncer vão morrer não, né? E tem outros que era para morrer e não morre, porque pediu a Deus, né? Teve merecimento, como o Divaldo agora há pouco estava com na bexiga, teve merecimento, pediu a Deus e se curou, voltou a trabalhar. Estou com 97 anos. Então nem sempre é sinal que a pessoa vai morrer não. A pessoa vai se agarrar com Nossa Senhora, com Deus, pedir com fé, e a cura pode vir se a pessoa tiver merecimento, lógico, né? Então, fracasso na condição masculina, fracasso na condição feminina, é aquilo que eu falei, que a pessoa sente-se feia, acha que não arruma ninguém, ou na área sexual, acha que é uma pessoa fracassada, seja lá no que for, mas a pessoa não deve entrar em depressão. Também para depressão, a pessoa pode ter as causas na ansiedade, no medo e na solidão. Então tem muitas pessoas com solidão,
que entra em depressão. E aí a doutrina espírita diz: só tem solidão quem não procura ser solidário. Porque se eu estou com solidão, o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar entrar em grupos fraternos para aprender a fazer sopa com as pessoas, doar sopa, doar lanche. Aqui na casa tem 2 trabalhos. Um na segundo sábado à noite, né, que o grupo se reúne aqui para levar o café da noite para a rua, e no 4º domingo do mês também. Então, se a gente está sentindo-se solitário, devemos nos reunir em grupos para trabalhar, grupos terapêuticos para trabalhar a depressão, como os grupos fraternos, para ajudar o próximo. Quando a gente vai ajudar o próximo, de qualquer maneira, você é o primeiro a ser ajudado. E aí, em vez de você estar pensando no seu problema, você vai esquecer. Porque você vai estar ajudando os outros, na hora que eu estou ajudando os outros, me movimentando para ajudar os outros, o meu problema vai ficar menor. Eu vou ver que tem pessoas piores do que eu, com mais problemas do que eu. E o meu vai diminuir. Campanha do quilo que a casa oferece, qualquer trabalho que a casa oferece, ou até em alguma ONG, a pessoa pode trabalhar e pode sair da depressão. Nós vamos ver as saídas para a depressão. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem, gente? Alguns motivos que podemos citar para amortecer a depressão. Então, vamos dizer alguns motivos para diminuir a depressão. Vamos ver aqui. Eu li um livro que a criatura, ela estava com depressão. E ela disse que só não caiu, não se entregou na depressão total, porque tem muitos depressivos que precisam de remédio do médico psiquiátrico, tem que tomar remédio. Então essa pessoa tomava remédio, mas tinha muitos problemas financeiros. Era um homem que tinha que sustentar toda a família, a mulher e os filhos. Então ele conta no livro, é um livro que fala sobre depressão e ansiedade, que ele não se entregou totalmente à depressão, porque tinha que sustentar a família. Ele pensou: se eu não for trabalhar, como é que minha família vai se alimentar? Aí ele disse que depois agradeceu a Deus a dificuldade financeira que tinha, porque se ele tivesse uma vida fácil, ele tinha se entregue à depressão. Entenderam? A condição de ter que lutar para sustentar a família fez com que ele tinha filhos pequenos e mulher, fez com que ele tinha que trabalhar. Então ele tomava remédios e ia trabalhar mesmo com depressão. E agradecer a Deus depois que ele melhorou a crise financeira que ele passava, porque foi a crise financeira que não deixou ele ficar totalmente depressivo. Vocês entenderam? Ele, como tinha falta de dinheiro, tinha que trabalhar. Então, foi isso que diminuiu a depressão, amorteceu a depressão. Outra situação, que aqui não foi livro, foi uma amiga minha, Glória, chamada Glória, que ela me contou que ela tinha uma irmã que perdeu o marido num acidente de trem. Eles eram recém-casados, eu acho que tinha 5 anos de casamento, era 4. Tinha um filho no berço, um filho de meses no berço, e ele foi trabalhar. E o trem, na época, pegou e levou, né? Ele ia subindo no trem e o caminhão passou e ele morreu. Então, eles tinham um amor muito bonito, aquele casamento que a gente quer, por afinidade, de amor, casamento de alma com alma. Não é um casamento carnal. O casamento carnal, às vezes, não tem amor, né? As pessoas não querem usar o amor. Mas era um casamento de almas. E ela ficou muito aflita, ela entrou em desespero e depressão. E o filhinho no berço. E ela ficou lá deitada, não comia, não tomava banho. De repente, aquela criança dela caiu no berço, com a cabeça. E quando ele chorou muito alto, a criança, que fez um calo, ela pulou da cama, aí aquilo deu um ânimo a ela,
meu Deus, quem vai cuidar do meu filho? O menino com um problema na cabeça, ela teve que embalar o menino e sair para o hospital, e dali ela percebeu, como fosse o anjo da guarda, eu acho, o protetor que empurrou até o menino, eu não sei, para o menino ter aquela queda, e ela se tornou daquele caos, e ela foi cuidar do menino no médico, e quando ela voltou, ela disse, meu Deus, eu não posso nem ter depressão, quem vai cuidar do meu filho? Então, porque a dor era tanta que ela não via nem um filho, mas quando o menino caiu, que fez um hematoma na cabeça, ela reagiu e cuidou, amorteceu a depressão, e ela não se entregou à depressão. Outra criatura que também conheço, ela tinha emprego, tem emprego federal, né? E tinha muita depressão, só vivia na licença médica do psiquiatra. E aí a família ajudou muito, os parentes foram para Brasília para tentar falar com o chefe e conseguir uma transferência de Brasília para Recife, para que os parentes pudessem ajudá-la na depressão, né? Porque a família é muito importante para o depressivo, a família é fundamental. Dá afeto, dá atenção, dá carinho, ou deixar em silêncio. Às vezes a pessoa não quer falar, tem que deixar em silêncio, né? Mas você orar pela pessoa, à noite a pessoa está dormindo, que tomou remédio, você vai lá dar um passe, ora para o espírito da pessoa. Então todo esse tratamento, coloca água fluidificada sem a pessoa saber, para a pessoa tomar. Então trouxeram ela para Recife e a família toda cuidava. Aí ela não chegou, perdeu o emprego federal que ela tinha, não perdeu esse emprego por conta da família ir para Brasília, falar com o chefe e conseguir a transferência para Recife. A família cuidou muito dela. Agora, quais processos podemos utilizar para não deixar a depressão se fixar em nossa alma? Então, o que é que devemos fazer para que a depressão não mergulhe em nossa alma e a gente não dê espaço, né, para ficar com a ideia fixa da depressão, só fabricando tristeza? Primeira coisa, oração. Então, se eu não consigo orar, estou desacreditada, eu tenho que pedir oração. Muitas vezes eu assisto o canal 14, que é o canal dos protestantes, é o canal da Assembleia de Deus. Então eles têm muitos ciclos de oração. Então a pessoa que está com depressão ou familiar nosso, devemos fazer ciclo de oração. Se a pessoa é espírita, católica, crente, não importa. Reunir a família, fazer ciclo de oração. Se aquele depressivo não consegue orar, mas que a gente faça a oração 3 vezes por dia, orando, para o anjo da guarda daquela pessoa ter acesso a fazer uma limpeza na criatura. Então, primeiro passo, oração. Até porque a primeira lei de Deus, que está no livro dos Espíritos, é a adoração a Deus. A primeira lei, adoração a Deus. A segunda lei é a lei do trabalho. Não era para haver ninguém desempregado aqui na terra, ninguém. Porque a segunda lei de Deus é a lei do trabalho. A política que existe é injusta. Então veja, primeiro passo para a gente não deixar a depressão entrar, oração. Ciclo de oração, 3 vezes por dia. Ocupação, trabalho. Quando a gente está querendo ficar triste, a melhor coisa é você fazer faxina, limpar quintal. Porque um trabalho em escritório, você vai ficar meio parado, a mente vai voar. A mente vai voar para a depressão. Quando eu faço um trabalho mecânico, de varrer uma casa, de lavar uma casa, de varrer um quintal, ciscar o quintal, é um trabalho braçal. O trabalho braçal vai fazer que minha energia se renove. Não é assim? Você vai para a academia, começa a fazer ginástica, sua energia renova. Então, segundo passo, trabalho mecânico. Faxina, lavar roupa, lavar prato, limpar quintal, trabalho mecânico, trabalho de pedreiro, trabalho mecânico, ou ginástica, né? Exercícios físicos, caminhada, muito bom para a pessoa não deixar a depressão entrar. Automassagem, né? Você vai falar com Deus, sentar na cama, vai falar com Deus,
e começa a dar massagem em você, com carinho. Massageia a cabeça, a nuca, massageia os ombros, massageia as costas. Se tiver alguém para massagear você, melhor, né? Um filho, uma filha, um namorado, sei lá. Não tiver, você faz a automassagem. Você vai pegar no seu corpo todinho, falando com Deus, meu Deus, me ajude. E vai, pega nas orelhas, pega na garganta, pega no corpo todo, até os pés, as mãos. Você vai dar massagem em você, pensando em Deus, pedindo a Deus ajuda. Porque você vai ativar a corrente sanguínea todinha do corpo, para trocar essa energia. Conversando com Deus. Se não conseguir orar, pedir ajuda. Em qualquer igreja, em ciclo de oração, de qualquer igreja, pedir ajuda. Tratamento espiritual. Você está na casa espírita, fala ali na coordenação, dá o nome para tratamento espiritual. Porque, em geral, a gente tem os obsessores, os irmãos, que pensam em suicídio, pensam em tristeza e estão junto de nós. Porque se eu estou nessa faixa de só pensar em tristeza, em depressão, em suicídio, então os espíritos nessa faixa estão comigo, colocando mais energia ruim em mim. Ir ao médico, ir ao psiquiatra, ir ao psicólogo, passear na natureza, tomar banho de mar, ouvir música para cima, música de oração, dançar dentro de casa, ouvir a causa emocional. Então você vai falar com você, por que eu estou triste? É nessa vida, perdi o emprego, perdi a mulher, perdi o marido, perdi o filho, perdi a amizade. O que é que está faltando? O que é que eu perdi que eu estou triste? Não é? Não tem a feira, não tenho dinheiro para pagar a conta. O que é que está me levando à tristeza? Então é bom a gente entender qual a causa da tristeza, por que eu estou triste. Quando eu falo tristeza, não é uma tristeza normal do dia a dia, não. É quando a pessoa só vive triste, entenderam? Que leva a depressão, entenderam ou não? A pessoa só vive triste, que leva a depressão. Então você vai saber por que eu estou triste. Porque se a gente perder o emprego bom, lógico que vai ficar triste. Mas aí você vai tomar um banho de mar, vai orar e vai procurar emprego. Não é assim? Então, mas se você se manter triste, é que você tem que se cuidar. Então, acreditar no futuro, acreditar em Deus, acreditar em Jesus, acreditar em si. Porque a doutrina espírita, ela explica que devemos ter fé no futuro. Por quê? Porque Jesus diz para a gente no Evangelho que a felicidade não é deste mundo. Aqui nós temos momentos felizes, mas a felicidade não é deste mundo. A felicidade total não é deste mundo, não é? Nós teremos altos e baixos, é normal. Então, acreditar em si, acreditar em Jesus, acreditar no futuro, acreditar em Deus, o futuro vai ser melhor. Tudo isso ajuda na depressão. Agora aqui tem dizendo, para completar para nós, o que é uma pessoa saudável? O que é uma pessoa saudável? Vamos ver o que é que Joana diz. Num estado saudável, o indivíduo sente-se bem, experimentando também dor, tristeza, nostalgia, ansiedade, já que esse oscilar da normalidade é característica dela mesma, é normal isso na vida. Então, por exemplo, vamos falar agora, Chico Xavier tinha problema na visão, ele disse para Divaldo, eu tenho duas companheiras de Divaldo, duas esposas. Divaldo, como? Nunca soube que você era casado. Ele disse, eu tenho Dona Catarata e Dona Angina, que é problema de coração. Ele brincando com o Divaldo, né? Eu tenho duas companheiras, duas esposas. Quais são, de Chico? Você nunca se casou? Ele disse, eu tenho Dona Angina, que é o problema de coração, e Dona Catarata. Então, o que quer dizer o seguinte? Nessa nota aqui, quer dizer o seguinte, que nós podemos ter uma diabetes, nós podemos ter uma pressão alta, nós podemos ter uma dor de barriga, nós podemos ter ansiedade, nós podemos ter
qualquer situação, não é? De uma doença e não ter depressão. Entende? Se sentir bem com a sua alma. Então isso é normal, oscilar entre a tristeza e a alegria. Viver cantando, cantarolando. Então é que a gente deve acessar o quê? A alegria, acessar a gratidão a Deus, o bem-estar. Nós estamos aqui todos caminhando, não estou vendo ninguém cadeirante. Nós estamos aqui vestidos. Todo mundo que está aqui já comeu hoje, não já? Já tomou banho hoje. Temos família, temos uma casa para voltar. Temos um transporte para pegar. Então, agradecer tudo a Deus. Até uma enfermidade que a gente tiver, agradecer a Deus. Então, com o espírito de gratidão e procurando fazer o bem, vamos se sentir bem, né? Eu lembro agora que Divaldo pedindo ajuda a Joana de Ângeles, que ele estava com câncer na bexiga. Ela falou para ele: você conhece bem São Francisco de Assis? Ele se conheço. Você sabia que ele na velhice era cego? Sei. Você sabia que ele tinha câncer? Sei. Você sabia que ele tinha lepra? Sei. E ele se sentia bem, porque ele vivia em comunhão com Deus, em oração, ajudando os outros, não parava na doença. Porque o problema da gente, que a gente deve entender, é não parar na doença, não é? Eu estou com câncer, mas eu vou para o médico, mas quando eu melhorar eu vou ajudar alguém, vou fazer um trabalho, vou ajudar, entendeu? Fazer qualquer coisa. Irmão Sobreira ali, quando estava para desencarnar com 97 anos, não conseguia mais fazer campanha do quilo, que ele fazia aí na farmácia, no banquinho, aí naquela farmácia de Casa Amarela, que tem uma farmácia amarela ali na esquina. Ele não fazia mais no banquinho sentado, porque não podia, mas ele tinha um caderno desse tamanho, com os nomes todinho das pessoas, para orar, para vibrar pelas pessoas que davam o nome a ele e o endereço e a idade. Então sempre estava trabalhando para o bem. Então vocês entenderam? Mesmo que a gente esteja doente, mas a gente deve procurar fazer o bem a nós e aos outros, para que a gente se sinta melhor. Aí se a doença não vai trazer uma cura, mas você vai melhorar, você vai estar bem, você vai estar junto do seu anjo da guarda, dos seus protetores, porque você não está caindo em depressão, não está caindo totalmente nas tristezas da vida o tempo todo. Entenderam? Ser saudável que é? Mesmo a gente tendo pressão alta, tendo uma diabetes, tendo um problema de saúde, mas não deixar que aquilo vá nos abater. Confiar em Deus, que a gente está passando por aquilo ali, por uma limpeza espiritual. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então vamos ver um pedacinho do mês passado, que só tinha 3 pessoas, e a gente falou dos objetivos de vida. Joana coloca que os objetivos da vida, o mais comum no planeta de prova e expiação, os objetivos da vida é, primeiro, a libido. A gente, quando está jovem, a gente tem os hormônios à flor da pele e nós procuramos o quê? Um namorado ou uma namorada, não é assim? No geral, isso é uma motivação da própria vida, é normal, não é? Isso a gente vê até nos animais, a gente também é um animal, só que nós somos já um animal intelectual, social, mas o normal é a gente procurar um companheiro, uma companheira, e o que seja que esteja na moda. Outra motivação que Joana coloca é o desejo do melhor. O homem, por ser um ser social inteligente, no Evangelho tem dizendo, eu não me lembro o capítulo, o homem deseja o melhor. Quem é que aqui deseja o melhor? Levante a mão. Todo mundo, né? Se eu perguntasse quem é que deseja o pior, ninguém. Todos nós desejamos o melhor. Então, você querer ganhar dinheiro, ter sua casa, ter seu carro, ter seu plano de saúde, desejar um bom curso, desejar uma boa casa, tudo está certo, não tem nada errado aí não. Desejar o melhor, sempre o melhor. Pensamentos bons, boas leituras, bons programas, bons livros, não é? Desejar o melhor, procurar falar com Deus, com Jesus, procurar o melhor. Então, nós temos o desejo do melhor, é outra motivação
sempre procurar o melhor na vida, estudar, trabalhar. Outra motivação é cuidar da família e cuidar do afeto. Então, como eu falei para vocês agora há pouco, que aquela criatura que perdeu o marido tragicamente, eles se amavam muito, e ela despertou da depressão porque o filho levou uma queda. Então veja, cuidar da família há muita motivação, não é? Desde que a mulher fica grávida, que o homem fica mais apaixonado em geral, a mulher também vai fazer enxoval, vai cuidar, vai fazer exame de saúde, vai arrumar o quarto do neném, vai arrumar o berço, aí depois vai saber qual escola que vai estudar, vai comprar a farda, vai comprar o livro. Não é a motivação? E antigamente que a pessoa tinha muitos filhos, então isso é uma motivação muito grande. Antigamente que tinha 10 filhos, que o mais velho já cuidava dos menores. Então a pessoa sempre tem trabalho, e o trabalho leva a pessoa a Deus. A segunda lei de Deus é a lei do trabalho. Quanto mais a pessoa trabalha, sem exagero, não é? Que tem pessoas que se escondem no trabalho. Trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, às vezes para ficar rico, mas às vezes é para se esconder da família, mecanismo de fuga. Aí está ruim, é patológico. Mas a pessoa amar o trabalho é maravilhoso. Então, quando a pessoa gosta de trabalhar, em geral, é difícil cair na depressão. Como eu falei daquele homem que não conseguiu cair na depressão porque tem que ganhar dinheiro. Então, quando a pessoa gosta de trabalhar, é uma motivação. Então, o Joana coloca no livro é Vida, Desafio e Soluções, que os 3 motivações da terra de prova e expiações são essas 3 motivações. É a libido para arrumar o companheiro ou a companheira, aí vem a lei de reprodução, cuidar da família, e o desejo do melhor. O desejo do melhor já começa desde a infância, né? O pai e a mãe tem que educar o filho, o pai e a mãe tem que colocar na escola, tudo com o interesse do melhor. E está correto, é a motivação da vida, sempre o melhor. O que está errado na sociedade são as competições, não é? Por exemplo, legalizar os jogos da Caixa Econômica, né? Jogo, a gente sabe que pela lei de Deus, do livro dos Espíritos, jogo não deve ser uma coisa para o mundo espiritual útil, mas os homens legalizaram. Mas você veja, em vez de sempre distribuir, que eu não sei como é esses jogos que acontecem aí, como esse Big Brother e outros, em vez de distribuir uma quantia para muitas pessoas, às vezes um só ganha o prêmio, 1 ou 2, não é assim? Enquanto poderia ganhar 100 pessoas aquele prêmio, ou muito mais pessoas, aí distribuir a melhor renda, não é? Por exemplo, a gente fala de um jogador de futebol, ganha quanto? Aí uma professora, um médico, um faxineiro, um bombeiro, ganha um salário desse tamanho, não é assim? Mas quando é um jogador de futebol, ganha tanto dinheiro que ele pode comprar um apartamento por mês. Isso agrada a Deus? Não. Porque às vezes a pessoa não tem curso de nada, jogar bola. Aí ganha fortunas. Aí o outro trabalha bem muito, estuda bem muito e ganha um salário mínimo para pagar aluguel, pagar passagem, fazer feira, comprar remédio. Isso não agrada a Deus, porque não é justo, né? Então essa desigualdade dá o quê? A miséria social. Então na lei de Deus tem adoração a Deus, lei do trabalho. E lá na 10ª lei de Deus tem lei de justiça, amor e caridade. Então, na terra a gente vê muita injustiça, não é assim? Então, a motivação para que a gente se motive são essas necessidades para a gente se motivar. Aí, o que seja a existência humana? É uma síntese de múltiplas experiências evolutivas, trabalhada pelo tempo através de automatismo, que se transforma em instintos, transmuda-se nas elevadas expressões da razão e do sentimento. Então, a vida humana a gente está agora numa síntese, não é? Nós temos na memória espiritual tudo que nós já fomos. Então nós não somos pouca coisa não, nós somos importantes para Deus. Nós não devemos ser mais importantes do que o outro. Eu não sou mais importante do que Fábio, do que vocês, nem vocês mais do que eu. Todos nós somos importantes para Deus.
Então, nós temos na memória espiritual tudo que já fomos, tudo. Então, se a gente acessar, nós temos muita inteligência guardada. Aí Joana coloca que nós somos uma síntese múltiplas de experiências evolutivas, trabalhada através do tempo, através de quê? De automatismos que se transformaram em instintos, em razão, em inteligência, em sentimentos. Então todos nós temos essas capacidades na inteligência espiritual. Quando a gente desencarna, o que é que acontece? A gente deixa de ser Marlene, Maria, Flávio, para ser o quê? Um espírito com a identidade universal. Então, às vezes, a gente está dominando 3, 4 idiomas, a gente tem experiência em vários países, em vários títulos, em várias formaturas. Tudo isso está na nossa memória espiritual. Aí nós vamos nos tratar, quando desencarnado, que a gente ressuscitar, a gente vai ser tratado para a memória nossa, que está na nossa alma, reacender. Veja o que é que nós temos guardado. Então nós somos capazes de se autorrealizar, se autopromover, se autoajudar, se autorrenovar e sair da mesmice. Então é isso que ela está dizendo. Nós temos guardado em nós todas essas capacidades que não é estudada nem trabalhada em escola nenhuma por enquanto. É isso? A gente só vê o lado intelectual. Quando surgirá as interrogações que fazem parte da busca da existência? Quando a gente vai surgir as perguntas que fazem parte da busca existencial? Aí a resposta: quando o automatismo biológico se converte em impulsos dirigidos, ou seja, o ser psicológico passa a sobressair e passa a despertar consciência e se perguntar: para que viver? Para que a gente vive? Então a gente deixa de ser só instinto, comer, beber, procriar, dormir, depois morrer, para a gente perguntar. Acredito que todo mundo que está aqui já perguntaram isso. Eu perguntava a mim com 13 anos: por que eu vivo? Para que eu vivo? Então essas perguntas que nós fazemos é perguntas psicológicas. Por quê? Porque já despertou a consciência. Para que eu vivo? Por que eu tenho que lutar? Para que eu tenho que lutar na vida? A gente sabe que é para se manter e muito mais, né? Como desenvolver essas capacidades de preservar até alcançar a meta? Qual é a minha meta? O que é que eu estou fazendo aqui na Terra agora? Não é? O que é que Deus quer de mim? O que é que eu estou fazendo para mim de melhor aqui na Terra? Estou conversando com Deus todos os dias, estou orando, estou procurando fazer um curso, estou procurando me espiritualizar, estou procurando fazer uma ginástica, uma caminhada, ir ao médico, estou procurando ter uma religião, ter fé em Deus, fé no futuro. Então todas as perguntas: para que eu estou vivendo, para que eu estou me desenvolvendo, tudo isso vai fazer parte do ser psicológico, porque nós não somos mais aqueles seres que só faz comer, dormir, ter filho, sem razão de ser. A gente já pergunta: por que eu estou vivendo e para que eu estou vivendo? E para onde eu estou indo? Estamos evoluindo. Estamos em busca de quê? De Deus interno que já está em nós e nós temos que acendê-lo. Cada reencarnação a gente acende e dá o Deus interno em nós. Aí tem a última pergunta: qual a diferença de viver bem para bem viver? Aí eu encontro Flávio na rua, aí eu digo assim: como é que vai um amigo nosso, por exemplo, né? Como é que vai fulano de tal? Aí ele vai dizer para mim: ele está muito bem, ele está cheio de bens. Ele está bem porque está cheio de bens. Mas aqui a pergunta é: qual a diferença de viver bem para bem viver? Você pode estar cheio de bens, de dinheiro, de apartamentos, de carro, de tudo, e está mal,
depressivo, querendo suicidar, querendo morrer, né, assim, cheio de remédio, cheio de uísque para poder trabalhar, que eu vi o homem mais rico do mundo dizer que tomava, disse Adivaldo, que tomava muito uísque no trabalho, que ele tinha muitas empresas para poder se manter. Então você está cheio de bens, mas não está bem. Aí ela coloca aqui, e o que é viver bem? É viver ligado a Jesus, ligado a Deus, fazendo bem a você e ao próximo. Tá certo assim? Então muita paz e que Deus nos abençoe.